Isso. Vocês estão deixando eu falar, eu falo. Uma pergunta do nosso irmão Danilo Ramos Gonçalves. Solta o pino da granada. Tá perguntando o pastor Vanderlei. Pastor, o que levou o senhor a abrir o seu próprio ministério? Foi circunstâncias. Quando eu estava em torno de 3 anos que eu estava preso, eu passei 3 anos e meio no cárcere. Ali, no ano de 2012, Deus falou comigo 2 vezes muito forte e mandou eu anotar. Que ele ia me usar com autoridade e poder, como ele usou Gideão. Foi inclusive com essas palavras que eu entendi a voz de Deus. E mandou eu anotar. E falou também que ele ia me usar no ministério do discipulado. Essas 3 coisas mandou eu anotar. E eu anotei e esqueci. E quando eu vim no 2013, que eu comecei, em 2014 comecei a fazer teologia, 2016 eu formei e fui consagrado em agosto de 2016 a pastor. Não tinha intenção alguma de presidir ministério, de começar um ministério, era apenas o meu propósito era colocar uma clínica na fazenda. Eu queria ter mais conhecimento e documentos legais para me conduzir uma clínica de recuperação dependente. Era apenas isso até então. As circunstâncias me levaram a pensar nisso e também Deus, ao eu questionar Deus com as circunstâncias que eu estava vivendo em 2018, aí Deus falou comigo sobre o ministério, deu o nome, deu o perfil, enfim, foi totalmente dirigido por Deus no meu entendimento que eu comecei, que eu montei, aliás, que eu dei à luz um ministério que não existia na cidade, chamado Ministério Atalaia. E o senhor era de qual ministério? Você pode falar, não? Quando eu cheguei do cárcere, eu fui batizado, eu fiquei 2 anos e 8 meses convertido, servindo a Deus no cárcere, mas não tinha oportunidade de ter passado pelas águas, por estar encarcerado. E ali eu já servia, já era evangelista, já pregava, né? Já tinha oportunidade que Deus foi gerando para mim, conforme eu ia fazendo voto com Deus, Deus ia trilhando e abrindo portas ali também. E eu cheguei e batizei na Igreja Mundial. E logo em seguida, eu assisti talvez 1, 2, 3 cultos na Igreja Mundial. Um pastor amigo, que era contemporâneo meu na época, foi na minha casa. E apresentou-se como pastor e me convidou para ir para a igreja dele. E eu fui para a igreja dele e comecei a ter um relacionamento ali. Ele meio que me discipular, porque ele já era mais experiente. E eu nunca tinha entrado na igreja de crente na minha vida. Eu converti no cárcere e nunca tinha entrado dentro da igreja de crente na minha vida. Sim. E uma das minhas preocupações quando eu estava convertido no cárcere era entrar numa igreja onde Cristo não estava. Igrejas hereges. Sim. Eu tinha essa preocupação. Mas como eu fui muito conhecedor das Escrituras, eu li as Escrituras Sagradas muito enquanto eu estava preso, então eu não tive dificuldade de identificar essa circunstância de heresia e não seguir. Esse foi um dos motivos que eu acabei iniciando um trabalho. Entendi. Qual que é a outra pergunta aí? Outra pergunta é do nosso irmão Pablo. Pastor, boa noite a todos. Qual a dica que o senhor dá para o jovem que está ansioso para encontrar a sua varoa? Pablo. Ou o seu varão? Orar e esperar. Essa é a dica. Eu acho que não era isso que ele queria ouvir do senhor, não. Nem sempre o pastor fala que as ovelhas têm Ô, ouvido, né? glória. Acho que tem muita gente aqui nessa sala que não queria ouvir isso. Tanta gente que queria ouvir o senhor falar outra coisa. Mas é isso aí. Então, orar e esperar, né? Sim. Orar e esperar. Tá, vou chegar nessa parte daqui a pouco, falar do casamento do senhor. Nós senhor temos vai ter... mais uma? Ah, tá, Sim. perdão. Nós temos mais uma pergunta do Guel. Eu acredito que seja o Miguel. Vocês acham que os gafanhotos que o apóstolo estava dizendo seja, na verdade, alguma coisa relacionada aos soldados do anticristo? Me refiro à passagem de Apocalipse, capítulo 9, versículo 7. Os gafanhotos... Que tem cauda de escorpiões? Coloca aqui pra gente, Thiago, na Isso, tela. o Thiago vai colocar aí. Tá, aí o Thiago, enquanto o Thiago coloca, resume a pergunta dele aí. O que ele quer saber mesmo? Se Ele esses quer- gafanhotos o quê? Se esse...
Pode falar, Gui. Vocês acham que o gafanhoto que o apóstolo estava dizendo seja, na verdade, alguma coisa relacionada aos soldados do anticristo? Vou repetir. Vocês acham que os gafanhotos que o apóstolo estava dizendo seja, na verdade, alguma coisa relacionada aos soldados do anticristo? Ué, Thiago, você não... O Thiago tá dizendo que não sabia que o anticristo tinha soldado. O que o senhor acha, pastor? O senhor acha que esses gafanhotos... E, ó, pra quem em casa não tá conseguindo ver, nós, em nome de Jesus, vamos comprar uma câmera maravilhosa aqui. Por enquanto, a gente não tá tendo condições. Se você... Posso? Eu só ia ler aqui pro pessoal. Pode. O pessoal não deve estar conseguindo ver lá na tela, mas tá escrito assim, Apocalipse 9:7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, emparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Pode falar, pastor. Põe o versículo 8, por gentileza. Sim. Próximo versículo. Põe o 9 também, por gentileza. Tinha couraça, ferro, ruído e tal, e muitos cavalos que correm de combate. Põe também o 10, por gentileza. Vocês vão entender no contexto que não tem a ver com soldados, na minha leitura, no meu entendimento. Aqui ele vai estar falando que ele tinha caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E a picada desse animal, na minha leitura, isso é no sentido literal. Tá certo? Isso daqui não tem sentido alegórico, simbolizando um exército do inimigo. Ali, no meu entendimento, isso é uma praga que vai acontecer no tempo da ira de Deus derramado sobre o mundo ímpio. É uma praga que eles vão procurar a morte. Eles vão ter poder de danificar só os que têm a marca da besta. Então, na minha leitura, isso é uma praga, é um inseto, literalmente, com cauda de escorpião, para picar as pessoas, para os que vão viver a ira de Deus. Na minha leitura, é apenas um inseto no sentido literal. Sim, entendi. Fala o que faz sentido, né? Se você leu todo o contexto, fica bem mais fácil de compreender, né? Sim. Que ele fala que eles têm caudas. Como é que vai ser vão ser homens, né? Um exército, né? No meu entendimento, é no sentido literal que está ali. Maravilha. Isso aqui é o Projeto Graça. Isso aqui é o Pó de Graça, né? A gente responde tudo que vocês perguntarem. Pode mandar. Então, o senhor tava indo para... O senhor foi para Sete Lagoas ou para Belo Horizonte? Belo Horizonte. Foi direto para Belo Horizonte? Sim. Direto para delegacia ou direto para um presídio? Direto para delegacia, onde fez a oitiva, o delegado faz a oitiva. Oitiva? O que é oitiva? É a interrogação. Ah, tá. Interrogatório. Sim, isso. E monta o processo, né? O flagrante, na verdade, manda para o Ministério Público, o Ministério denuncia, apresenta a denúncia e ali o juiz vai correr o processo para julgamento. Demorou quanto tempo essa oitiva? A minha oitiva foi questão de minutos, não gastou meia hora. É que tinha muita coisa também, né? Tinha prova. O senhor se sentiu ameaçado em algum momento? Na verdade, o criminoso, ele não é obrigado. Porque chegou um advogado, eu não contratei advogado, mas chegou um advogado lá, mandado pela minha família. Tá. Então nesse período a família ficou sabendo? Como é que o senhor avisou? Quem não ficou sabendo na cidade de Pompéu? Sério? Sim. Foi assim? Na minha cabeça foi uma coisa bem tranquila. Porque eu não era um cidadão comum. Sim, verdade. Né? Então, tem isso. Deu muito ibope. Mas como que eles descobriram, gente? O senhor tava Não, fala assim, o pessoal da cidade. Porque, veja, o senhor tava na fazenda. Sim. Né? Em questão de minutos, eles entrou e saiu com o senhor da fazenda e foi embora. Trouxe pra delegacia da cidade, todo mundo ficou sabendo, foi divulgado, deu ibope. Deu ibope em cidade, deu ibope até no estado de Minas. Achei que da fazenda... Passou no MGTV, Jornal Nacional, sei lá. Então saiu muitas manchetes naquela ocasião. Se pesquisar, ainda acha, será? Acredito que sim, coisa que eu não tenho. O senhor não procurou? Não procurei, nem tenho interesse em procurar. E escafunchar coisa da velha criatura, muito compensa. menos essa parte Esqueçam tão trágica, as coisas que se passaram. Então essa aí eu não tenho... Nem as coisas que não foram trágicas como essa, eu tenho grandes interesses da velha criatura. Então, muito menos essa. Tá certo. Então, daí eu fui preso, fez a sequência e... Chegou lá o advogado. O advogado, ele me orientou que eu não precisava depor no delegado, falar só diante do juiz, e assim eu declarei pro delegado. Não vou falar aqui, falar só diante do juiz. E pronto. Me liberou e me levaram para o presídio, no caso. Certo. E aí esse advogado veio de onde? De Sete Lagoas mesmo? De Pompéu. De Pompéu para lá. Sim. O senhor conhece ele ainda? Sim. É amigo? Não.
Não Não? é amigo. Só Ele te chegou defendeu? lá, mandado pela minha família, cumpriu essa função, voltou, a família... Eu não tive mais contato com ele nenhuma única vez na vida. Ah, tá. Ele não defendeu o seu caso? Não, Ah, não. aí já foi outro advogado. O advogado que eu contratei foi um criminalista de Sete Lagoas para me defender, que quando o tempo oportuno eu tive a oportunidade de contratar. Então, depois que o senhor saiu daqui de Pompéu... Oi? Gostaria de mencionar a participação das filhas do pastor. Ah, que bom. Disseram assim, te amo, pai. Sua Sara e Giovana. Obrigado, minhas filhas lindas. Também te amo muito, filhas. Maravilha. Então, o senhor saiu daqui de Pompéu, na viatura, e se Sim. voltou quanto tempo depois? 2 anos e 8 meses depois. 2 anos desse mês. Sim. E nesse tempo o senhor conheceu, muita coisa aconteceu, né? De lá da Eu delegacia. vivi 2 anos e 8 meses dentro do presídio e Qual penitenciária. foi né? esse presídio? Eu vivi alguns meses no presídio Bicas 2, na cidade de São Joaquim de Bicas. Uhum. 2 meses na cidade de Ribeirão das Neves, no presídio... Não me lembro o nome mais. Não é aquele perigoso, não é? Como é que chama? É Dutra Ladeira? Não, lembro. não foi lá. É outro. É Lá tem um bocado. José Martim Drummond. Uhum. E fiquei lá só 2 meses. Depois eu fui para a penitenciária de segurança máxima em Contagem, que é chamado Nelson Gria. Lá eu Nelson fiquei, mas até concluir o período que eu de regime fechado. Uhum. Depois Depois que eu terminei o regime fechado, que foi 2 anos e 8 meses, aí eu peguei uma chamada progressão de regime, que é o semiaberto. Aí eu fui para a penitenciária de Ribeirão das Neves, que é uma fazenda, chamado Zé Maria de Alquimim. E lá eu fiquei mais 10 meses até completar os 3 anos e meio que Esse eu fiquei preso. semi-aberto, ele não é que você vai pra casa e volta à noite, não? Não, pode ser assim, mas pode ser como eu escolhi. Como eu morava longe, a minha cidade de Pompeu, eu estava preso na metropolitana de Belo Horizonte. É longe. Eu escolhi ficar o semiaberto lá e eu só vinha, a cada 45 dias eu vinha e ficava 1 semana em casa. Ah, tá. Certo? Eu fiz isso por 7 vezes no ano de 2012 Uhum. e fui liberto por regime aberto já em 2013. Tá. O senhor não era considerado, então, de perigoso, não. O senhor ficou numa cela Eu fui tranquila. crente e servo de Deus dentro da cadeia o tempo todo. Não, com certeza. Não certo. tem como ser considerado perigoso. Com certeza. Aí, o senhor ouviu a voz do Espírito Santo e Sim. aquilo ficou martelando na cabeça do senhor? Não, Não. Foi algo. Eu tava tão atordoado com tudo aquilo, tudo Uhum. muito novo. O que foi tão interessante que na mesma noite, O senhor foi preso? sim, Aham. me colocaram num local, num chamado depósito de presos. É uma triagem que tá ali no bairro Lagoinha, próximo da igreja de Lagoinha do Márcio Valadão, hoje. É um lugar chamado DI, Departamento de Investigação. É uma cadeia onde faz uma triagem para distribuir. E lá nesse lugar onde eu cheguei, relata a história do meu evangelista, que Deus levantou um evangelista para me evangelizar. Ao chegar lá, segundo ele, a hora que o agente colocou ele dentro da cela, dizendo que Deus tirou todos os demais que estavam naquela cela, ficou só eu. E Deus falou com ele, quero que você evangelize aquele ali. E depois os outros foi normal. Ele sabia disso, eu não sabia de nada. Ele já era servo de Deus há muito tempo, que eu tinha sido preso, envolvido com tráfico, na época, acho que roubo, quase de vício, uns anos atrás. Depois converteu, estava servindo a Deus e foi preso para pagar o resto que devia do passado, parece. Mas já era servo de Deus, trabalhador e tal. Sim. E Deus usou ele para ser meu evangelista. 7 dias depois, fomos para esse presídio de Bicas 2, e ali ele foi, Deus colocou na mesma cela. Já que Deus tinha falado, Deus colocaria no mesmo lugar, né? É. E ali o trabalho que ele teve comigo foi me convidar para ler Bíblia dia após dia. Todos os dias ele sentava na caminha dele lá e ia ler Bíblia. E ele me convidava, só convidava a mim. Dentre os 15 que estavam no mesmo ambiente, só convidava a mim. E aqui eu fui falando não com ele alguns dias. Falei não com ele alguns dias. Tá, mas aí ele tava preso. Sim, preso também, tão quanto eu. Eu perdi essa parte. Ele tava preso junto com o senhor. Ele foi E por preso quê? no mesmo dia que eu fui. E por que ele foi preso? O senhor sabe? Crime do passado. A pessoa converte Ah. e sobrou restício de crime de cadeia do passado. Tinha preventiva para ele estava trabalhando, servindo a Deus. Entendi. Mas não tinha pagado tudo. Não Tinha uma pagou. preventiva aberta. Tá. Ele foi preso para pagar 4 meses apenas.
Ele foi preso foi por só pra tua me evangelizar. causa. Chama Helena Luzia de Souza, mora em Ribeirão das Neves. Ele foi preso por tua causa. Possivelmente. Deus tem as Rapaz. metas de trabalhar, Não, né? com certeza. Não E- questionamos, né? E lá, É esse maravilhoso. moço, dia após dia, me convidava para ler Bíblia com ele. Só o senhor que ele chamava. Aí ele foi tão insistente, tão gentil, que eu um dia dei ouvido para ele, subi para lá. Uhum. E ele precisou ler apenas 3 textos bíblicos para o Espírito Santo de Deus me convencer Meu Deus. do que é a Escritura Sagrada. Lá dentro da cadeia, né? Igual o senhor falou, o senhor, não sei se o senhor lembra, que o Espírito Santo falou com o senhor lembrava, antes do senhor aceitar o convite dele, o senhor lembrava do que o Espírito Santo tinha falado com o senhor ou não? Lembrava que eu não esqueci nunca. Quando Deus fala, você não esquece nunca. Tá. Mas não tinha dado crédito. Aham. Mas aí, então, até o senhor aceitar o convite, subir para ouvir o que tinha para falar, para ler a Bíblia, o senhor tinha prática religiosa lá que o senhor aprendeu com seus pais ou não fazia nada, nenhuma reza, nenhuma oração, nada? Eu estava em um período muito devastador da minha vida. Culpava Deus ou não? Não. Uhum. Eu tinha o mesmo desejo de salvação. Uhum. Não culpava Deus por nada. Eu sei, desde então eu já sabia como é responsável pelos seus atos. Porque tem gente que faz as coisas erradas e depois culpa Deus. Por que o senhor deixou fazer? Ai, Eu Mas nunca, tu graças fez. a Deus, eu nunca tive esse tipo de ignorância. o senhor então aceitou o convite dele, subiu lá pra cima, e aí? Sim. E ele leu 3, foi um por dia. Aham. 3 dias consecutivos. Aham. Primeira leitura bíblica dele foi Daniel na Cova dos Leões. Daniel na causa. E a segunda leitura dele foi Cedraque, Mesaque e Abednego, na Uhum. fornalha de fogo. E o terceiro texto bíblico foi Vale de Ossos Secos. Uhum. E Deus, sabendo que eu sou apaixonado por histórias, Uhum. e foi exatamente dos livros históricos me passando aí essa informação. E eu maravilhei com tudo aquilo. E parece que a palavra entrava como se fosse o próprio Deus colocando dentro de mim. Sim. No terceiro dia, eu peguei a Bíblia da mão do Helena Luzia de Souza e não larguei mais.